Cristo sofreu pelos nossos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Se é esse o caso, se Cristo sofreu pelos pecados, pecar para nós é um desprazer. Como amarei aquilo que foi a causa da morte do meu Cristo? Odiarei os meus pecados com ódio mortal. Alguém faria a pergunta: o que o cristão odeia? Os pecados. Os pecados, pois foram a morte ou causa da morte de Cristo. Odeio a mentira, pois ela foi a causa da morte do meu amado Cristo. Odeio o adultério, odeio a pornografia, odeio todas as formas de imoralidade, pois por causa dessas coisas, meu Cristo, meu amado Cristo, foi morto. O mesmo sentimento de total rejeição, de absoluta oposição, é o que sinto por todos os demais pecados. Mas me encontro num dilema. Por mais que eu odeie o pecado e ame a Cristo, sozinho eu não consigo vencer o pecado. Preciso do Cristo inteiro. Preciso de sua cabeça, ou seja, o Cristo propriamente. Preciso também, igualmente, do seu corpo, que é a igreja. Preciso de Cristo para vencer o engano do pecado. Não consigo, essa é a minha admissão nesta noite diante de vocês, não consigo pelos meus próprios esforços conquistar o caminho de volta para Deus. Somente na comunhão de Cristo e sua igreja o pecado é vencido. Sou chamado dia a dia a receber o amor de Cristo e andar no caminho da salvação. Jesus fez por mim na cruz do Calvário o que eu não podia fazer por mim mesmo. Ele pagou a pena de morte que eu merecia por minha rebelião e minha vida errada. Ele sofreu o castigo para eu poder ser reconciliado com Deus. Não foi preciso de modo nenhum que eu lutasse, não foi preciso que eu me esforçasse para ser digno de ser salvo. Na verdade, nem seria possível que eu fizesse algo para me tornar digno de ser salvo. Essa possibilidade inexiste. Absolutamente nada mudaria o fato de que eu era e ainda sou um pecador. Jesus assumiu a minha indignidade. Jesus assumiu os meus pecados. Jesus me convidou a crer em sua obra perfeita, que culminou com a sua ressurreição. Hoje, odeio meus pecados mais do que nunca. Antes eu queria distância de certos pecados, aqueles que eu considerava, na minha lógica humana, inaceitáveis. Para ficar sozinho com minha justiça própria, eu me mantinha à distância daqueles pecados que eu considerava graves, inaceitáveis, para ficar sozinho na minha justiça própria. Hoje não. Hoje eu quero distância de todos os pecados, para ficar com meu Cristo, para ficar com meu Salvador. Ele me salvou da condenação, mas também me livrou do poder aprisionador do pecado. Cristo é a minha salvação e Cristo é a minha liberdade. Quando eu o recebi, eu me arrependi de todos os meus pecados e erros. Eu disse que não queria mais ficar preso a nenhum deles. Eu queria e quero Cristo. Ter prazer nas suas palavras, nos seus mandamentos, na verdade. Foi essa a promessa que eu fiz para Ele. E eu não quero quebrar essa promessa até o último dia da minha vida.
conforme eu me dedico a seguir os ensinos de meu Cristo, a me abrir ao seu poder transformador, o meu caráter, as minhas prioridades, os meus valores vão sendo gradualmente transformados. E meu maior incentivo nesse processo, acerca do qual quero falar com vocês nesta noite, é a cruz. É ela que me fez e me faz ver o pecado como o que ele realmente é. É a causa da morte de um inocente, o meu santo Cristo. Eu não posso tolerar a mágoa, a inveja, a cobiça, a mentira. Eu não posso fingir que não vejo meu irmão necessitado de socorro. Eu não posso falar mal do meu próximo, colocando-me numa condição superior à dele. Eu não posso negligenciar a oração enquanto o mundo perece, nem posso deixar de dar testemunho de Cristo. Ainda que eu não tenha sido salvo por ter feito isto ou aquilo, ainda que eu tenha sido salvo exclusivamente pela fé em Jesus, a salvação exige que eu faça alguma coisa. Já que estou salvo, a Bíblia diz para mim que eu tenho trabalho a fazer. Minha missão se chama o reino de Deus. Meu maior incentivo é a cruz. Como disse Pedro, e lemos no início dessa mensagem, Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Se Jesus Cristo, o Santo, absolutamente puro e sem pecado, como diz a Escritura, entregou sua vida preciosa para salvar os pecadores, eu preciso me perguntar com toda sinceridade, se eu não deveria entregar a minha vida imperfeita à mesma causa. Se a vida justa, santa, pura, se entregou à morte para salvar, se a vida perfeita, cara, rara, se entregou para salvar vidas imperfeitas de menor valor, nós não deveríamos seguir seu exemplo? Quem sabe assim essas vidas de menor valor, diante da vida pura e sem pecado de Cristo, passem a valer mais. A vida mais valiosa, segundo o Evangelho, é aquela que se dá. A vida mais valiosa, segundo o Evangelho, não é aquela que se preserva egoisticamente. Em João capítulo 12, Jesus nos ensina como a vida mantém ou perde o seu valor. Preste atenção. Jesus diz: aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Ela continuará a ter valor, e na verdade ela crescerá em valor. Quem disse essas coisas? Jesus Cristo. Soube como ninguém entregar a própria vida. Sem dúvida alguma, nós podemos dizer que Cristo odiou. Ele foi quem primeiro cumpriu esta palavra que ele mesmo disse. Ele foi, sem dúvida alguma, quem odiou sua própria vida em benefício dos pecadores. Diga comigo: Jesus odiou sua própria vida. Jesus a desprezou até as últimas consequências, amando-nos. Nos versos seguintes de João capítulo 12, Jesus nos desafia, veja, a seguirmos seu exemplo. Ele não diz estas coisas apenas para que nós saibamos desse princípio. Ele diz essas coisas para que sigamos seu exemplo. Vejamos João capítulo 12, verso 25 em diante, ou seja, o verso 25 no seu contexto. Quem amar a sua vida, perdê-la-á. E quem desprezar a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna.
Se alguém quer ser meu discípulo, que venha e me siga, pois os meus servos deverão estar onde eu estiver. Pelo contexto, eu vou prosseguir na leitura, eu devo ficar, e você também, muito inclinado a crer, precisamos ficar inclinados a crer, no contexto que esse onde, a que Jesus se refere, deverão estar onde eu estiver, neste exato momento da narrativa, chama-se a cruz. Eles deverão estar comigo na minha cruz. Prosseguimos. E se me seguirem, o Pai os honrará. Agora minha alma está perturbada. Deverei orar para que o Pai me livre desta hora. E essa é uma expressão chave em todo o Evangelho. A hora chegada de Cristo padecer. A hora da sua paixão, a hora do seu sofrimento. Deverei eu orar para que o Pai me livre desta hora, pois é nessa hora que Ele está, e Ele diz: quem quiser ser meu discípulo, deve estar comigo onde eu estiver, inclusive neste lugar, nesta hora. Jesus prossegue afirmando: mas se foi para isso mesmo que vim, Pai, traz honra ao teu nome. Não irei fugir desta hora. Aqui estou e comigo estarão aqueles que me seguem. Pai, traz honra, glorifica o teu nome neste lugar, neste momento. Cristo se entregou à cruz. Cristo não fingiu sua própria morte. Ele não desmaiou simplesmente, como alguns querem falsamente dizer. Ele não fugiu, mesmo tendo a oportunidade de fazê-lo. Cristo efetivamente morreu. Voltemos a 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 a 4, que foi texto-chave para nós no domingo passado, quando meditamos na ressurreição de Cristo. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente, diz Paulo. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Alexander Matherow, um médico pela Universidade de Miami, na Flórida, doutor em engenharia pela Universidade de Bristol, na Inglaterra. Dr. Matherow é certificado pelo Conselho Americano de Radiologia, ocupou cargos acadêmicos na Universidade de Minnesota e na Universidade da Califórnia, na UCLA. É membro do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Desde 2010, Matherow estava no corpo docente da Universidade da Califórnia, Irvine, a UCI, atuando como especialista em pesquisa em ciências da informação e da computação, fazendo especificamente, olha só, modelagem computacional de mecanismos de contração muscular. Foi editor de 5 livros científicos, escreve para publicações, por exemplo, a Aerospace Medicine e a Scientific American, grandes periódicos americanos. Os estudos engenhosos e complexos das contrações musculares do Dr. Matherow foram publicados na The Physiologist e Biophysics Journal. Se no último domingo nós meditamos sobre a ressurreição do Senhor, nessa noite nós voltamos um pouco no tempo. Vamos aos antecedentes. Vamos à paixão do Senhor Jesus. Precisamos nessa noite fixar nossos olhos na paixão. Ali está o sofrimento que o nosso pecado exigiu e que Cristo assumiu por amor. Eu citei Alexander Matherow, porque ele vai nos auxiliar a enxergarmos melhor a paixão. Pedro diz: Cristo sofreu pelos pecados. Diga comigo: sofreu. Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. A pergunta que nós fazemos e que Alexander Matherow nos auxilia a responder é esta: o que Cristo sofreu em seu corpo? Qual o preço da minha e da sua salvação?
Por que continuaríamos escravos do pecado se o alto preço da nossa libertação já foi pago? Por que duvidaríamos do amor que Deus tem por nós se o seu Filho amado sofreu o que sofreu em nosso lugar? Alexander Methrow, um anatomista, em entrevista a Lee Strobel, no livro Em Defesa de Cristo, conta-nos: tudo começou logo depois da última ceia. Jesus foi com seus discípulos para o Monte das Oliveiras, especificamente ao jardim do Getsemane. Ali, diz a Bíblia, ele orou a noite inteira. Nesse processo ele estava antevendo os eventos que ocorreriam no dia seguinte. Como sabia quanto sofrimento teria de suportar, foi bastante natural que ele experimentasse muito estresse psicológico. Os evangelhos nos contam, muitos de nós já sabemos disso, que ele começou a suar sangue. Alguém diria, isso não é mero produto da imaginação frutífera de alguém? Isso não põe em xeque a exatidão do relato dos evangelhos, alguém diria? Não. Essa é uma condição médica conhecida, chamada hematidrose. Não é comum, mas está ligada ao alto grau de estresse psicológico. O que acontece é que a ansiedade extrema ocasiona a liberação de produtos químicos que rompem os pequeníssimos vasos chamados capilares. Para nós termos a noção do quão pequenos, do quão minúsculos são esses vasos sanguíneos, o diâmetro deles é ínfimo. O diâmetro dos capilares é medido em micrômetros. Um micrômetro é 1 milímetro dividido por 1000. O calibre dos capilares varia entre 5 e 10 micrômetros. É finíssimo. Eu volto um pouquinho a essa fala. O que acontece é que a ansiedade extrema ocasiona a liberação de produtos químicos que rompem os vasos capilares nas glândulas sudoríparas. Em consequência, estas glândulas sangram um pouco e o suor brota misturado com sangue. Não estamos falando de muito sangue, mas estamos falando de sangue efetivamente brotando da pele. Como se isso não bastasse, pergunta-se: isso tem algum outro efeito no corpo? Sim. O efeito é que a pele fica muito frágil, de modo que quando Jesus foi açoitado pelo soldado romano no dia seguinte, sua pele estava muito, mas muito sensível. Os açoitamentos romanos eram famosos por serem terrivelmente brutais. O comum é que consistissem em 39 chicotadas, mas com frequência esse número era ultrapassado dependendo do humor do soldado que as aplicava. Os soldados usavam um chicote de tiras de couro trançadas, com bolinhas ou pedaços de metal amarradas nessas tiras. Quando o açoite atingia a carne, essas bolinhas, esses pedaços de metal causavam hematomas, contusões profundas que se abriam nas chicotadas seguintes. Havia frequentemente presos também ao flagellum, esse instrumento de açoite, pedaços afiados de ossos que cortavam a carne profundamente. As costas ficavam tão maltratadas que às vezes os cortes profundos chegavam a deixar a espinha exposta. As chicotadas cobriam toda a extensão do dorso, desde a nuca até o traseiro e as pernas. Era terrível. Um médico que estudou os castigos infligidos pelos romanos disse: à medida que o açoitamento continuava, as lacerações atingiam os músculos inferiores que seguram o esqueleto, deixando penduradas tiras de carne ensanguentada. Um historiador do século III, chamado Eusébio, famoso Eusébio de Cesareia, o pessoal da área de história obrigatoriamente ouviu falar nele. Eusébio de Cesareia descreveu um açoitamento nos seguintes termos, cito Eusébio:
as veias do sofredor ficavam à mostra, os músculos, tendões, órgãos internos da vítima ficavam expostos. Nós sabemos que algumas pessoas, volto a Alexander Methrow, algumas pessoas morriam desse tipo de suplício antes de chegarem a ser crucificadas. No mínimo, a vítima sofria dores terríveis e entrava no chamado choque hipovolêmico. E ele explica o que quer dizer um choque hipovolêmico. Hipo é baixo aqui. Vol é referência a volume. Êmico tem a ver com sangue. Ou seja, o choque hipovolêmico fala para nós de uma pessoa que está sofrendo os efeitos de perder grande quantidade de sangue. Isso ocasiona pelo menos 4 coisas. A grande perda de sangue, o choque hipovolêmico. Em primeiro lugar, o coração se esforça para bombear mais sangue, mas não tem de onde tirar sangue. Em segundo lugar, a pressão sanguínea cai, causando desmaio ou colapso. Em terceiro lugar, os rins param de produzir urina para conservar o volume de líquido no corpo que ainda sobrou. Em quarto lugar, a pessoa fica com muita sede, pois o corpo pede por líquidos para repor o sangue que perdeu. Jesus estava em choque hipovolêmico quando se arrastou pela rua que subia para o lugar de execução no Calvário. Ele carregava a viga horizontal da cruz. Ele acabou caindo. O soldado romano ordenou a Simão Cireneu que carregasse a cruz. Mais tarde, Jesus diz: tenho sede. Uma esponja de vinagre é estendida para que ele beba. Os efeitos terríveis do açoitamento deixam claro que Jesus já está no caminho para a cruz, numa condição crítica, mesmo antes de os pregos atravessarem suas mãos e seus pés. Quando ele chega ao lugar de crucificação, é deitado de costas, para que suas mãos pudessem ser pregadas em posição estendida na viga horizontal. Essa viga era chamada de patibulum, o local de tortura. O patibulum era, até se chegar ao local da crucificação, separado mesmo da viga vertical. A viga vertical ficava no chão, estava fincada no chão de modo permanente. Os romanos usavam pregos grandes, com cerca de 15 centímetros, bem afiados. Atravessavam os pulsos, mais ou menos, algo em torno de 2 dedos abaixo da linha que divide braço e mão. Se os pregos furassem, isso já foi dito aqui, apenas a palma da mão, o peso do corpo rasgaria a mão do condenado e ele cairia da cruz. Por isso, os romanos furavam os pulsos, que naquela época eram considerados parte da mão. Na linguagem comum da época, pulsos também eram tratados como mão. O prego atravessava o lugar por onde passa o nervo central. É o maior nervo que vai até a mão. Esse nervo era esmagado pelo prego e depois cortado. Que tipo de dor isso causa? Methrow explica para nós. Você conhece o tipo de dor que sente quando bate o cotovelo e sente um choque? Você acertou um nervo chamado nervo ulnar. A dor é muito grande quando você o acerta em cheio. Agora imagine este nervo sendo apertado, esmagado por um alicate. A dor era totalmente insuportável. Ela está além da descrição por palavras. Foi necessário, na verdade, inventar-se uma palavra. Dor excruciante. Essa palavra excruciante foi inventada porque ela significa literalmente dor de cruz. Não se tinha uma terminologia para isso, teve que se inventar um adjetivo. Que tipo de dor é essa que essa pessoa está sentindo? Ela está sentindo uma dor excruciante. Ela está sentindo dor que só se sente em cruz. Depois de ter as mãos pregadas na viga transversal,
Jesus foi erguido para que essa pudesse ser colocada sobre a viga vertical, e seus pés foram pregados então na viga vertical. Os nervos dos pés também foram esmagados e cortados, com essa dor terrível, semelhante à dor das mãos. Mas essa posição ainda causa algo mais ao corpo. Em primeiro lugar, os braços ficam imediatamente esticados, retesados. E os ombros saem do lugar, as juntas se distendem, algo em torno de 15 centímetros. Matthew, um famoso anatomista que analisou corpos de pessoas assassinadas por mais de 2 décadas, diz, dá para calcular essas coisas com equações matemáticas. Isso cumpriu exatamente o que dizia a profecia do Antigo Testamento. No Salmo 22, quando o salmista anuncia, prediz a crucificação de Jesus, o Salmo 22:14 diz: já não tenho mais forças, é o Messias falando, sou como água derramada no chão, todos os meus ossos estão fora do lugar, o meu coração é como cera derretida, tudo está deslocado, as juntas estão todas deslocadas. Uma vez que a pessoa está pendurada em posição vertical, a crucificação é essencialmente uma lenta agonia até a morte por asfixia. A pessoa não consegue mais respirar. A tensão dos músculos e do diafragma, esse músculo transversal que trabalha para que haja inspiração e expiração. A tensão dos músculos e do diafragma deixa o peito na posição de inalar, só para a entrada de ar. Para exalar, a pessoa tem que se firmar sobre os pés, para aliviar um pouco a tensão dos músculos. Só que ao fazer isso, ela rasga ainda mais o pé. Ela lança o peso dos braços todo para os pés, para tentar se apoiar, até se prender o prego ou os pregos nos ossos que ficam na metade anterior, ou posterior, do pé, os ossos que compõem o conjunto do tarso. Ali os pregos travam. Depois de conseguir novamente exalar, a pessoa relaxa e inala novamente, se apoiando sobre os pés. E há esse movimento para exalar, inspirar, esfregando as costas esfoladas contra a madeira áspera da cruz. Isso se repete até que haja a exaustão total e a pessoa não consegue mais se erguer para respirar. Quando se diminui a respiração, ela entra na chamada acidose respiratória. Uma grande quantidade de dióxido de carbono no sangue, transformando-se em ácido carbônico, fazendo a acidez do sangue aumentar. E o coração começa a bater de modo completamente irregular. Dr. Alexander Matthew diz o seguinte: quando o seu coração começa a bater irregularmente, Jesus entende que está chegando a hora da sua morte e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois disso, diz Matthew, ele morre de ataque cardíaco. Um pouco antes de morrer, o choque hipovolêmico deve ter feito o coração bater rapidamente por algum tempo, o que teria contribuído para que o coração tivesse falha. Isso geraria um acúmulo de líquido na membrana em torno do coração, o pericárdio. Então haveria uma efusão pericardial, mais ou menos 100 ml ou um pouco mais de líquido se acumula no pericárdio. Bem como deveria ter havido uma efusão na membrana que reveste os pulmões, a pleura, uma efusão pleural. E eu estava olhando essas coisas e fui pesquisar os efeitos da efusão pericardial. Isso é muito importante para nós agora, por causa do que a Bíblia vai dizer como atestação da morte de Cristo.
justamente a partir da efusão pericardial. Eu estava pesquisando essas coisas e há alguns sintomas ou efeitos decorrentes da efusão pericardial, ou alguns também dizem derrame pericárdico. A pessoa sente dificuldade para respirar, a pessoa sente muita dor no centro do peito, uma dor que é pior na inspiração, uma dor que se irradia para as costas, sente palpitações, tonturas, desmaios, ela começa a ter síncope, a pele fica úmida e fria. Eu disse a vocês que esse era um dado importante, e é importante por causa do que aconteceu. Quando o soldado romano se aproxima de Jesus, ele está quase certo que Jesus está morto, e confirma a morte, diz a Bíblia, enfiando uma lança no seu lado. Matthew diz, provavelmente foi o lado direito. Não temos certeza, mas pela descrição deve ter sido entre as costelas. Ao que parece, a lança atravessa o pulmão direito, vai até o coração. E quando é tirada, diz a Bíblia, sai um líquido, o material da efusão. Esse líquido tem aparência transparente como água. Esse líquido é seguido de um grande volume de sangue, e João, testemunha ocular, descreve isso no seu evangelho. João provavelmente, diz Matthew, não fazia ideia nenhuma da razão por que vira sangue e esse líquido transparente fluir. Certamente isso não seria o que uma pessoa sem formação médica esperaria. Mas a descrição que João faz no evangelho, e eu vou ler para vocês João 19, a descrição que João faz no evangelho é absolutamente coerente com o que a medicina moderna esperaria que acontecesse. A Bíblia diz, em João 19, verso 34, porém um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Um detalhe importante é que ainda que tenha saído primeiro água, ou um líquido transparente semelhante à água e depois sangue, a ordem das palavras no grego antigo não era determinada necessariamente pela sequência dos fatos, mas pela importância dos dados. Isso quer dizer que, como houve bem mais sangue do que água, para João faria sentido mencionar primeiro o sangue. Qual seria, naquele momento, a condição de Jesus? A resposta é: não havia absolutamente dúvida de que Jesus estava morto. Os evangelhos dizem que os soldados quebraram as pernas dos criminosos que foram crucificados com Jesus, mas não quebraram as pernas de Jesus. O detalhe é que se eles quisessem apressar a morte, já que sábado e Páscoa estavam se aproximando, já que os líderes judeus quereriam acabar com tudo aquilo antes do pôr do sol, certamente, os romanos usariam o cabo de uma lança romana para partir os ossos inferiores das pernas das vítimas, para impedir com isso que elas empurrassem para cima, ou se empurrassem para cima com as pernas, para poderem respirar. Então a morte por asfixia ocorreria em questão de minutos. O que matava não era a quebra das pernas, o que matava era a asfixia. João capítulo 19, verso 36 diz: isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. O Antigo Testamento tinha dito que o Messias não teria seus ossos quebrados. João 19 está citando a profecia, e a profecia aparece em Salmos capítulo 34, verso 20. O Senhor preserva-lhe todo o ser, nenhum osso sequer é quebrado. Algumas pessoas puseram dúvida sobre os relatos dos evangelhos, atacando a história da crucificação, dizendo que haveria poucas evidências de que os pés de alguém que era crucificado fossem perfurados com pregos, mas em vez disso, mãos e pés seriam amarrados à cruz por meio de cordas.
Mas a arqueologia recentemente desmentiu isso. Em 1968, arqueólogos encontraram em Jerusalém restos mortais de cerca de 36 judeus. Então, quando você encontra restos mortais, mais ou menos você diz o tanto de pessoas mortas, né, gente? Que tinham morrido durante a revolta contra Roma por volta do ano 70 depois de Cristo, a famosa invasão de Jerusalém pelos romanos, da Judéia pelos romanos. Uma das vítimas, cujo nome parece ter sido Yohanan, fora crucificada. Encontraram um prego de 17 centímetros ainda enfiado no pé de Yohanan, com pedaços de madeira de oliveira da cruz ainda presos na ponta do prego. Isso, para a arqueologia, foi uma confirmação excelente de um detalhe chave na descrição da crucificação, conforme aparece nos evangelhos. Jesus efetivamente morreu pregado na cruz. Os soldados romanos eram especialistas em matar pessoas, esse era o trabalho deles, e faziam isso muito bem, os carrascos. Eles sabiam, sem sombra de dúvida, quando alguém estava morto. Se de algum modo, e esse é um dado histórico, se de algum modo um prisioneiro escapasse, o soldado responsável era morto no lugar dele, pagava com a própria vida. Isso servia, evidentemente, de um grande incentivo para que os soldados se certificassem perfeitamente de que cada vítima estava morta antes de ser retirada da cruz. Jesus não poderia de jeito nenhum, como alguns quiseram falsamente dizer, afirmar na modernidade, Jesus não poderia de jeito nenhum ter saído vivo da cruz. E alguns disseram isso para negar o milagre da ressurreição. Não. O Cristo ressurreto realmente morreu. Não há sequer a mínima possibilidade de Jesus ter sobrevivido à crucificação. Ele já estava em choque hipovolêmico pela grande perda de sangue mesmo antes de a crucificação começar. Ele não poderia ter fraudado a morte, porque você não consegue representar que não está respirando por muito tempo, ninguém consegue fazer isso. A lança enfiada em seu pulmão, em seu coração, teria resolvido cabalmente a questão. Os romanos não estavam certamente a fim de arriscar a própria vida, deixando Jesus sair vivo da cruz. Quando alguém cogita que ele na verdade não ressuscitou porque sequer morreu, isso é absolutamente fantasioso, sem qualquer base factual. Mas demos um tiro de misericórdia em todo e qualquer engano. Especulemos que o impossível teria acontecido e que Jesus de algum modo teria conseguido escapar vivo da crucificação. Suponhamos que Jesus tivesse se livrado dos panos em que estava enrolado, empurrado a grande pedra em que foi colocada na entrada do túmulo, passado pelos soldados romanos que montavam guarda. Em perspectiva médica, como Jesus estaria quando fosse se encontrar com seus discípulos? Como ele poderia andar se seus pés tinham sido perfurados do jeito como vimos há pouco, inclusive com nervos cortados? Como ele poderia aparecer na estrada de Emaús, no caminho de Emaús, e andar uma longa distância com seus discípulos? Como ele poderia usar os braços, depois que eles tinham sido distendidos, deslocadas as juntas no alto da cruz? Jesus tinha enormes ferimentos nas costas, Jesus tinha o peito perfurado por uma lança. Como? De que maneira alguém com uma aparência tão destruída
teria inspirado os seus discípulos a saírem e proclamarem que Jesus Cristo é o Senhor da vida, Jesus Cristo é o Senhor que triunfou sobre o túmulo. Depois de sofrer maus tratos terríveis, depois da terrível perda de sangue, depois dos traumas, a aparência de Jesus seria absolutamente deplorável. Os discípulos jamais teriam proclamado Jesus como vencedor sobre a morte. Os discípulos teriam ficado com pena de Jesus, teriam tentado cuidar dele até que Jesus recuperasse a saúde. Não dá para pensar em Jesus aparecendo nesse estado horrível e seus seguidores se sentindo motivados a começar um movimento mundial baseado na esperança de que um dia teriam, como Jesus, um corpo ressurreto. Jesus não saiu do túmulo como saiu da cruz. O Cristo que foi tirado da cruz e sepultado não é o Cristo, não é o mesmo corpo nas mesmas condições que sai do túmulo. Aquele que sai ressurreto é o glorioso Cristo vencedor. Ele venceu a morte, ele venceu a cruz, ele venceu o inferno, o pecado, o diabo. Ele venceu. O X da questão. Este é o final da mensagem. É este. Jesus caminhou intencionalmente para os braços do seu traidor. Jesus não resistiu à prisão no jardim do Getsemane. Jesus não se defendeu no seu julgamento. Ele se submeteu voluntariamente à dor excruciante e a uma forma terrivelmente humilhante de tortura. Por quê? Por quê? O que teria motivado alguém a concordar em sofrer, em padecer esse suplício terrível? Por quê? Uma pessoa comum não teria feito isso. Jesus sabia o que estava por vir. Ele de antemão falou para os seus seguidores. Jesus se dispôs a passar por isso, porque essa era a única maneira de nos resgatar, de nos redimir. Jesus serviu como nosso substituto. Jesus sofreu a pena de morte que nós merecíamos pela nossa rebelião contra Deus. Esse foi o motivo de sua missão ao vir à terra. Em uma palavra, o que motivou Jesus a isso? Amor. Amor. O mais perfeito, o mais profundo, o mais caro amor. Foi isso que Jesus disse em João capítulo 3. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é condenado. Quem não crê
já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nesta noite, o Cristo morto e ressurreto, por amor, olha para mim, olha para você e diz: segue o meu exemplo. Ame. Ame primeiro a Cristo. E em seguida, ame a todos. Ame o inimigo. Ame o amigo. Ame. Ame, ame de todo o coração a Cristo e a todos. Ame a Cristo de todo o teu ser. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu rendo inteiramente a minha vida a Ti. Eu reconheço a minha necessidade de Ti e eu Te quero. Entra na minha vida, senta no trono da minha vida e reina na minha vida. Por favor, fique de pé no seu lugar.